Voltei, pessoal. Bom, um forte aliado, né, do republicanismo, da campanha republicana, da propaganda republicana, vão ser os ideais positivistas, né, que chegam no Brasil e ganham muitos adeptos dentro do grupo dos republicanos e principalmente dentro dos clubes militares. Bom, o que é das escolas militares, me desculpem, o que é então o positivismo? O positivismo, gente, é uma corrente filosófica desenvolvida por Auguste Comte, um francês, né, que viveu entre os anos de 1798 e 1857, e o Auguste Comte ele defendia, né, em linhas gerais, o seguinte: que para se analisar a sociedade, para se analisar a política, a gente deveria aplicar métodos das ciências exatas dentro dessas áreas, né? Ele era um forte crítico do antigo regime, então ele criticava, né, o antigo regime francês, as relações de nobreza, a proximidade entre a igreja e o Estado, e ele defendia que isso tinha que acabar. Esses grupos privilegiados deveriam ser deixados de lado. Mas, em contrapartida, ele defendia que para acabar com o antigo regime era preciso um governo forte, um governo centralizado, que fosse capaz de garantir a ordem, né, para que o país pudesse progredir. Para isso ele defendia a chamada ditadura republicana, né, uma ditadura que garantisse o desenvolvimento do país. Esse discurso, gente, ele foi ganhando muitos adeptos, principalmente nas escolas militares, né? Os militares, a partir da Guerra do Paraguai, da década de 70, eles começam a se perceber, né, como um grupo que quer agora prestígio, quer participação política e passa a se identificar com o ideal positivista, entendendo que os militares seriam um grupo que poderia garantir a existência, então, de um governo forte, centralizado, capaz de acabar com o império e de garantir o desenvolvimento e o progresso do Brasil, né? Um dos lemas do positivismo é o seguinte: a ordem por base e o progresso por fim. Você se lembra de onde você já ouviu algo parecido com isso? Ordem por base e progresso por fim, né? É o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, né? É um lema, é um ideal positivista, ou seja, a ideia de que somente a partir do momento em que a ordem fosse estabelecida numa nação, o progresso poderia vir. Tá? Então, enfim, é mais um elemento para garantir a fragilidade do império, né, e o desenvolvimento, a consolidação do ideal republicano. Bom, a gente falou muito, né, dos inimigos do império, mas a gente falou pouco sobre o imperador. Gente, e é interessante a gente pensar o seguinte: o Dom Pedro II, ele acabou se cansando, né? A gente vai ver imagens do Dom Pedro II no final do Império, principalmente nos jornais, nas revistas. A gente vê sempre a imagem de um homem cansado, com as barbas longas e brancas, né? Parecendo um velhinho, um idoso, mas quando na verdade o Dom Pedro II ele tinha 62 anos de idade. Mas ele estava desgastado, né? E a partir da década de 70, gente, o imperador ele resolve conhecer o velho mundo, viajar pela Europa, deixar o Brasil e conhecer o mundo, não só a Europa, mas ele vai para o Oriente Médio, ele vai para os Estados Unidos, ele viaja, né? Existem alguns anos que ele fica mais de um ano fora do Brasil. Tanto, gente, que olha bem, em 1888, né, no 13 de maio de 1888, com a abolição da escravidão, o Dom Pedro nem aqui estava. Quem assina o documento, né, a Lei Áurea, e abole a escravidão no Brasil é a Princesa Isabel, né? Obviamente que a gente entende isso como uma jogada política, né, para fortalecer a Princesa Isabel. O Dom Pedro II sempre ficou, né, se esquivando de um lado de outro, né? Ele demorou muito e ele era condenado por isso, né, a assumir uma posição contrária à abolição. Então, enfim, a imagem do Dom Pedro II, ela está essencialmente desgastada, né? E ao perceber o desgaste do imperador, os republicanos, eles têm uma estratégia que é muito inteligente, né? Eles também começam a perceber no exército o grupo, né, que poderia romper com o império definitivamente. Então, os republicanos se aproximam dos militares para convencê-los a proclamar a república. Acontece que, gente, das principais figuras militares no Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era
amigo de Dom Pedro II, próximo a Dom Pedro II, né? E apesar de não concordar com algumas questões e defender o republicanismo, ele chegou a defender o seguinte: olha, não, vamos esperar o homem morrer, né? Vamos esperar ele sair e depois a gente proclama a república. Mas contra o Dom Pedro II, o Marechal Deodoro, ele tinha uma certa resistência em se voltar contra o Império. E aí o Dom Pedro II, quando começou a perceber que a coisa estava ficando feia pro lado dele, lá no ano de 1889, ele vai e nomeia, né, o que seria para nós hoje uma espécie de primeiro-ministro, mas era um chefe, né, dos ministros, um chefe de gabinete do Dom Pedro II, que é o Visconde de Ouro Preto, né? Ele era liberal, com ideias liberais, ele vai propor uma série de reformas liberais com relação à educação, com relação à religião, às eleições, enfim, mas isso não é suficiente para agradar nem os militares, nem os republicanos, e os republicanos querem ainda o fim do Império e precisam convencer o Marechal Deodoro de que, né, é ele a figura que vai poder romper com o Império Brasileiro. O vídeo já tá terminando, eu vou voltar já no próximo para não ficar muito grande, tá bom? Já eu volto.